Quando você quer fazer um registro de uma música, você tem um esquema como uma partitura, né? Então as pessoas arbitram ali o que significam todas aquelas notas, todas aquelas figuras. Então você entende o que é o ritmo, por exemplo, o tempo. Como que seria isso na dança? O projeto Vesica Piscis foi com a Maria Mommsen e o Rick Schuller. Eles basicamente são bailarinos que por muito tempo usam a técnica do Laban. E o mais interessante é que eles me instigaram justamente pela questão da representação geométrica. O que a geometria faz quando ela aplica um determinado conhecimento assim de forma representativa, né? Então ela disse que o Laban basicamente é uma técnica em que ele propôs criar uma partitura, né, um registro coreográfico. O bailarino imagina que está dentro de um sólido geométrico, como um cubo, e aí ele pensa no vértice. Então o braço dele pode tocar um vértice desse cubo, enquanto a perna toca o outro. Então tem essa proposta de existe uma partitura para a dança, assim como existe para a música, e essa partitura é pensar o corpo dentro de uma geometria. Basicamente o processo consistiu em criar esse espaço imersivo, e quando eu falo imersivo é o corpo dentro desse espaço, e não só o corpo também, mas assim o campo de visão, né? Ele está completamente abastecido, não tem muito respiro. O espaço em que foi feita a performance Vesica Piscis foi dentro do Museu de Arte Contemporânea, né? Ali próximo ao Ibirapuera. Então era uma instalação, mas que ao mesmo tempo essa instalação servia de palco para a performance. Todo o conteúdo da projeção, né, todo o conteúdo desse espaço imersivo com projeção, ele tinha gráficos. E o gráfico ele tem uma coisa muito curiosa, porque ele é uma relação entre elementos, né, ali você cria um em função do outro, que faz sentido quando você está fora dele, né? E você olha para o gráfico e você entende o que o gráfico está tentando te comunicar enquanto informação a partir da relação entre determinados dados. Mas quando você está dentro do gráfico, você perde a referência. E usamos o vídeo como cenografia e usamos o material de conteúdo do vídeo como uma proposta de visualização de dados, em que a gente conseguia gerar os gráficos para a partir do movimento dos bailarinos, a partir da música que os músicos estavam tocando ao vivo. A gente tem um fetiche muito grande por uma imagem que ela é muito ilustrativa, que ela explica muito sobre as coisas. Então, se eu já tinha lá os bailarinos ao vivo, no corpo, performando dentro desse espaço e convidando o corpo do público para performar junto, era meio que desnecessário tratar de imagens mais ilustrativas sobre o próprio corpo. E aí foi mais interessante focar na ideia mesmo da representação geométrica. Na parte técnica, o que eu fiz foi desenhar um sistema. Então a gente tinha 5 projetores, sendo que o 5º projetor ele tinha um comportamento curioso. Nós pegamos o projetor e colocamos dentro de uma estrutura de iluminação que chama Move Head. Então o que acontece? É um sistema de iluminação em que a lâmpada movimenta, né? Então é muito comum em shows, em iluminação, e existe um protocolo chamado DMX. Então com uma mesa DMX eu consigo movimentar, né, esses refletores. Só que no lugar de ter uma lâmpada, o que a gente fez foi colocar o projetor dentro desse Move Head. Então quando eu movimento a mesa de luz, para movimentar o que seria a luz, eu estou movimentando, no caso, o projetor. Na performance ao vivo a gente tinha uma máquina, né, que ficava responsável por fazer toda a parte generativa, enfim, para fazer o que a gente chama de VJ, né, para fazer a troca desses conteúdos. Agora, a parte instalativa, a gente usava Raspberry, que é um mini computador, assim, que os ingleses criaram, e aí, tipo, um computador super baratinho, assim, sei lá, na época era umas 25 libras, que saiu uns R$400 no mercado brasileiro. Isso eu baratei assim. A performance começa com um ato em que basicamente é um texto, né, correndo. Então é a parte que não é generativa, é um texto em que os atores estão falando. A ideia é que talvez você esteja sendo abraçado por aquelas palavras. E aí a partir de então, depois desse primeiro momento da performance, é que os gráficos passam a ser generativos. Eu fiz uma escolha pelo preto e branco, né, para brincar bastante com o contraste. Tem um ato da performance em que eu consegui fazer um diálogo com o figurino que a Nani propôs. Ela propôs uns cubos dentro de uns cubos.
Então isso é uma ideia de um hipercubo, né? E aí funcionava um pouco como um capacete para o Henrique. E aí como que a gente conseguia brincar com a ideia de você estar dentro daquele cubo, dentro daquela cabeça, dentro daquele capacete, né, de hipercubo ao mesmo tempo. Tem uma cena mais no final em que o cello ganha uma relevância. E aí a ideia do gráfico também é um pouco como se fossem cordas tensionadas, né, próprias para instrumentos de corda. Então tem uma questão visual ali para tentar acompanhar o que ele está fazendo, e naquele momento a projeção está reagindo ao que o músico está tocando no cello.